Então vamos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo que a gente consiga aprender junto, né? O estudo desse livro. Então, para a gente começar, eu vou pedir a Luciana que leia a página inicial. A Carlinha, então, vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. É necessário acordar. Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel. Psicografia por Chico Xavier. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. E agora, meus irmãos, vamos fazer uma respiração mais profunda e nos conectando com a espiritualidade superior, pedindo que nos auxilie nessa caminhada que estamos iniciando agora com esse estudo, pois sabemos o quanto é importante estudar, compreender, modificar as nossas ações através de um novo pensamento, de um novo sentimento. E é isso que buscamos ao estarmos aqui hoje e durante todo o período necessário para que esse livro e tantos outros ensinamentos, como a página de Emmanuel, tantos ensinamentos do Chico Xavier que nos traz, para que nos oriente nessa caminhada. Pedimos ao nosso Pai que esteja sempre junto por seu manto misericordioso, espalhando esse amor, nos ajudando a sermos pessoas melhores, a termos essa compreensão necessária e uns ajudarmos os outros. Gratidão, Senhor,
pela oportunidade que estamos tendo nesse momento e por todas as oportunidades que sempre nos dá. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Carli, obrigada, Luciana. Então, gente, como vocês sabem, a semana passada a Ana Teresa viria, né, conversar com a gente, fazer uma introdução no livro, mas ela teve problemas, então ela vai finalizar. Então, eu trouxe aqui só para a gente se situar. Esse é o livro, né, que a gente vai estudar, né? Caminha que a vida te encontra. Ela fala que são reflexões espirituais para o autodesenvolvimento. E é isso que nós estamos aqui buscando. Só para vocês terem uma noção, ele consta, né, de 10 capítulos, uma prefácio, uma conclusão, que nós vamos ver devagar. Alguns desses capítulos têm exercícios, então eles vão demandar mais do que uma reunião, mas ninguém tem pressa aqui, a gente precisa aprender, né, e estudar direitinho tudo isso. Então, o capítulo que me foi designado é o capítulo 1, e é justamente o capítulo É Preciso Despertar. E Ana Teresa começa falando desse capítulo, fazendo uma diferença entre o andarilho e o peregrino. E ela fala que, do mesmo jeito que essa distinção fez ela pensar como ela sentia na estrada da vida, esse é o propósito nosso aqui. Como é que eu estou me sentindo nessa estrada da vida? Porque os dois, tanto o peregrino quanto o andarilho, eles andam muito, machucam os pés na caminhada, mas eles têm propósitos muito diferentes. Então, aqui nós vamos ver, ok? Como sempre, vocês podem levantar a mão para a gente estar aqui conversando, tá? Então, andarilho ou peregrino? O despertar da consciência nessa estrada da vida. Então, essa é a jornada que o espírito, né, é, vai caminhar. Andarilho, normalmente, ele é meio sem rumo, o peregrino já ele tem propósitos. Então, nós vamos trazer isso. Então, nessa estrada da vida, né, tanto o andarilho como o peregrino, eu já falei que eles andam muito, machucam os pés, mas eles conquistam aprendizados. E eles têm muitas histórias que são registradas. Então, todos nós estamos caminhando nessa estrada da vida. Aqui a questão não é se caminhamos, porque todos caminhamos. A questão aqui é como caminhamos. Como nós estamos caminhando nessa nossa estrada da vida. E existe, na verdade, duas fórmulas simbólicas de expressar, de atravessar essa nossa existência, que é, como nós estamos falando, como andarilho e como peregrino. Então, repetindo, ambos andam muito, ambos machucam os pés, ambos enfrentam a sede, cansaço e solidão nessa travessia da existência. Mas existe uma diferença essencial, qual seja, o andarilho apenas atravessa a estrada, ele anda. Já o peregrino, ele se transforma através dela. Então a diferença é absolutamente muito grande. Enquanto um anda muito, machuca o pé, enfrenta a sede, cansaço, solidão, ele anda. Já o peregrino enfrenta tudo isso, mas ele usa essa experiência para a transformação dele. É muito diferente, né? Então, é a partir disso que a Ana Cristina, então, conversa com a gente. Então, ela vai dizer, então, né, que o andarilho, ele vive em constante partida, né? Vive partindo sem destino, sem rumo, não escolhe exatamente um destino, ele anda. Reage à vida, mas raramente reflete sobre ela. Ele enfrenta alguns problemas, né? Mas ele não reage muito sobre aquilo que ele está vivenciando. Então, por isso ele caminha distraído, carrega uma mochila pesada, e essa mochila pesada
tem mágoas, medo, desilusões. É a mochila que ele carrega, né? O andarilho. E ele sofre, nem sempre aprende com o sofrimento. Isso é muito patognomônico, vamos dizer assim, né? Sofre, sofre, mas não usa esse sofrimento, essa experiência, para se transformar. Então, a Ana Teresa fala que espiritualmente é aquele que esquece que ele é um espírito imortal. Já o peregrino, ele já escolhe um destino, ele tem uma meta, ele tem um propósito. E ele vai se observando enquanto ele caminha. Ele usa dessas experiências, aproveita as experiências, né? E está sempre observando as suas mudanças, onde ele pode melhorar, onde ele pode mudar. Esse é o peregrino. Além disso, ele também, peraí. Além disso, ele só vai levar o que é essencial. Ele não fica levando aquilo que ele não precisa. Ele só leva o essencial. Porque ele sabe que peso demais vai impedir a ascensão, enquanto que o outro enche a mochila, né, de muitas coisas e coisas complicadas, o peregrino não. O peregrino, ele só leva aquilo que é essencial para a caminhada dele. Nada que o impeça de melhorar, de ascender, de então evoluir. Então, o peregrino não caminha para chegar a um lugar externo. O andarilho, sim. Mesmo que ele não tenha objetivo, ele está andando para alguma coisa. Então, além dele não caminhar para um lugar externo, ele caminha para a conquista dele mesmo, certo? Então, é isso que ele faz, né? Então, mesmo sabendo que os pés vão doer, mesmo sabendo que a dor pode ser grande, né? Ele sabe que isso serve para o conhecimento, para a conquista e para o caminhar dele. Então, como é que será que a gente está caminhando nessa estrada da vida? Será que a gente está caminhando como andarilho? Será que nós estamos já caminhando como peregrino? Então, ela nos diz que, em sentido espiritual, todos nós somos peregrinos, em sentido espiritual. Por quê? Porque nós estamos caminhando em processo de transformação pessoal. Mesmo o andarilho, ele vai demorar mais, não tem tanto propósito, mas espiritualmente, cada reencarnação, a gente pode acrescentar um pouquinho ou muito mais na nossa evolução, né? Então, apesar disso, todos vamos em busca de nós mesmos. Mas nessa busca, a gente pode ser aquele que anda distraído, que não tem clareza desse lugar que quer chegar, ou podemos realmente entregar, né, nos entregar e chegar a um objetivo com mais firmeza de posição, com mais esclarecimento, né? Essa é a grande diferença entre os dois. E óbvio que existe dores nessa jornada, nós já falamos lá, porque existe dores na alma que fazem mesmo parte da nossa vida, especialmente de quem está caminhando. Porque não existe um peregrino que não tenha chegado ao seu destino sem os pés machucados. Faz parte da nossa caminhada a gente enfrentar as dores da jornada. Mas existem dores que são inevitáveis. Quais seriam as dores que são inevitáveis? A dor do crescimento, nós temos, né? Dificuldade, né? Sair da nossa zona de conforto, né? Entender que mesmo aquilo que a gente entende hoje que não é bom, no futuro aquilo é que vai nos dar direcionamento, nosso crescimento. Outra coisa que é inevitável é a dor da perda. Como a gente tem dificuldade de trabalhar, de lidar com dor da perda, né? Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas marca a gente, né? E a gente ainda luta e tem dificuldade, mesmo conhecendo a doutrina, né? A vivenciar uma perda, para a gente é sempre uma coisa dolorosa.
E a dor da mudança também, né? A gente ter que escolher novas coisas, ter que mudar a nossa maneira de ser, aceitar o outro como é que ele é. Então, tem várias coisas que impõem mudanças para a gente, né? Então, essas dores, elas fazem parte da caminhada, não tem jeito, né? Então, são dores que todos nós vamos ter, certo? Mas existe ainda as dores que são criadas por nós mesmos, pela nossa inconsciência, como diz a Teresa. Então, ela nos diz que outros sofrimentos, né, que não aqueles que são inevitáveis, resulta das nossas complicações, da nossa imaturidade moral, porque nós temos ignorância, especialmente de quem nós somos, dos recursos que a gente tem, mas, especialmente, ela fala da gente esquecer que a gente é um ser espiritual, né? Nós estamos aqui realmente para evoluir, para crescer, para caminhar. Então, quais seriam essas dores que nós criamos pelas dificuldades que nós trazemos, pela nossa falta de amadurecimento, né? Quais seriam? Orgulho, apego, medo, né? Ilusão material, todas essas coisas que nos vão nos agregando o nosso modo de ser, por essa falta mesmo da nossa maturidade, do nosso conhecimento. Ainda nós somos espíritos, né? Muito longe, na nossa escala evolutiva ainda estamos lá, né? Na terceira classe, então a gente tem um caminhar muito grande. E a Teresa fala para gente que para a primeira dor, ou seja, para aquelas dores inevitáveis, existe, na verdade, um acolhimento. Então, quando a gente tem dificuldade, que a gente passa por aquelas dores que são inevitáveis, qual é o tratamento? Vamos dizer assim, o que é que a gente deve fazer? Então, ela fala que essas dores, elas se ajudam, são melhoradas por através de um acolhimento, que nós mesmos podemos nos acolher, quando a gente pode se recolher, quando a gente, então, faz o que a Carly começou a fazer, respirar, meditar, se olhar para a gente, né? Olhar para dentro e começando a identificar aquele momento, né? A destrinchar aquele momento que eu estou vivendo, sabendo como eu estou me sentindo frente àquilo, como é que eu posso melhorar. Então, é quando eu tenho um momento para mim, né? E esse momento, inclusive, se eu não conseguir sozinha, a gente pode, através de outra pessoa, nos ajudar através do atendimento fraterno, de uma conversa com amigos, de uma conversa fraterna até com um profissional, com um psicólogo. Então, é um acolhimento para a gente conseguir entender essas dores que nós vamos passar. Não tem jeito, que elas são inevitáveis, todos nós mais ou menos passamos por ela, certo? E a segunda, essa daqui, que a gente carrega pela nossa inconsistência, pela nossa imaturidade, pelas nossas dificuldades de ainda sermos os espíritos tão, né, infantis ainda, ela fala que essa dor pede despertar. Olha só, porque para a gente lidar com esses sofrimentos, a gente tem que se libertar, a gente tem que se autoconhecer. Acaba que uma coisa depende da outra, né? Então a gente precisa usar esse despertamento como uma ferramenta indispensável. Despertar para entender que somos seres espirituais, né? Que temos uma consciência espiritual, que atravessamos a vida corpórea que é finita, né? E nós atravessamos essa vida com o objetivo de aperfeiçoamento. Enquanto a gente não entender claramente isso, enquanto a gente não perceber essa questão, que muitas vezes a gente age como se a gente não fosse morrer, que a gente fosse ficar eternamente aqui, especialmente poderes temporais, né? Então, eu tenho um poder, né? Eu tenho algum. Eu sou
dirigente do centro espírita, então, olha só, né? Tem um poder. Então, muitas vezes eu estou achando que aquele poder é para sempre, que não vai acabar, não. Né? Eu tenho algum cargo, aquele cargo é para sempre, que não vai acabar. Lê do engano da gente. Tudo que é materialidade termina, né? Então, a gente precisa despertar para essa realidade e construir, né? Esse caminhar, esse autoconhecimento e essa transformação. Ela bate muito nessa tecla da transformação, que esse é o grande objetivo realmente desse caminhar. E Emmanuel fala, e justamente estava ali, né, na página inicial, ele fala: a criatura necessita indagar de si mesma, olha só, o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Então, é a gente sair do andarilho e ir, né, peregrino. Eu preciso olhar para mim e perguntar o que eu quero, né? Qual é o meu propósito? Qual a minha meta? O que eu estou fazendo está me levando para esse caminho? Né? Eu estou caminhando de acordo com os meus propósitos, ou eu tenho um propósito que eu preciso caminhar nele. Então, primeiro a gente tem que saber o que a gente quer. Que propósito é esse que eu quero atingir? Porque se eu não tenho propósito, tá que nem a questão da Alice, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho um propósito, eu vou continuar andando como o não, peregrino não. Como andarilho. Eu vou continuar como andarilho, porque o andarilho, na bem da verdade, é uma coisa que não tem compromisso. Então a gente gosta muito, né, dessa coisa de sem compromisso. Eu vou andando, né, não tenho foco, não tenho finalidade, mas chega um momento que a gente tem que acordar. E a reencarnação mostra isso para gente, né? Que a gente precisa sair. Ele fala, faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade, porque nós ainda estamos ali, e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Ou seja, autoconhecimento, saber o que a gente quer, as necessidades que cada um tem, porque as necessidades nossas são diferentes, cada um tem um objetivo, cada um tem um propósito, cada um tem uma meta a cumprir. Às vezes eu já fiz um caminho e não fiz o outro, que Glória, de repente, faz uma coisa diferente que eu ainda não atingi, e assim nós vamos, cada um de nós tem, né, esse objetivo, mas o importante é que a gente acorde, importante que a gente emerja da animalidade, né, e vá pegar a vida da gente para a gente continuar em frente. Se alguém quiser comentar, por favor, tá, gente? Então, gente, na verdade, a gente tem um longo caminho interior, um longo caminho pela frente, até que a gente compreenda algumas importâncias. Então, assim, eu estou caminhando como andarilho nesse longo caminho, quando eu começo a amadurecer, entender e perceber, compreender a importância de algumas coisas, eu vou melhorando. Como que ela fala? Aprender o valor do silêncio. Ó, desenvolver o hábito da oração meditativa. É legal aqui, né? Porque a gente conversou muito isso sobre a questão da oração meditativa mesmo, né? A gente falou da questão da prece, da oração. Então, ela fala assim: o hábito daquela oração em que você faz conexão com a espiritualidade maior, né? Que você se conecta, porque aí, né, você consegue, né, atingir e tá essa conexão te leva muitas vezes você se ajudar, a se olhar e o seu, né, o nosso frontal se abre e aí você tem vários sentimentos que afloram e sentimentos que às vezes estão lá guardados, que a gente pouco também desenvolveu. Então, a oração traz isso para a gente, né? Então, outra coisa que a gente tem que empreender, a importância de a gente refletir antes de agir. Que normalmente o peregrino, ele, né, vai e vai embora, né? Ele bateu, ele devolve, né? Ele não tem o hábito de perceber se aquilo é bom que ele está fazendo. Ele age instintivamente.
o andarilho, o peregrino não. Ele precisa, quando ele começa a aprender a refletir sobre as decisões, sobre a situação que ele está enfrentando, ele já começa a melhorar, né, e se tornar mais um peregrino. Então, por isso, ele começa a tomar decisões que estão conectadas ao propósito. Então, aqui ele já percebeu que ele precisa de um propósito, e então ele não vai agir irrefletidamente, ele vai agir de acordo com aquele propósito que ele tem. Então, a hora que ele age, ele vai perceber se aquela ação dele realmente está assim, conectada, está de acordo com o propósito que ele se colocou para ele, né? E outra coisa importante é que a gente também tem que observar esses desdobramentos que nós fazemos da nossa escolha. Será que eles são realmente bons? Porque a gente pode falar, poxa, agora eu não quero mais isso, eu acho que eu preciso mudar. A gente pode mudar a qualquer hora, em qualquer momento. Mas para isso a gente tem que avaliar, refletir, observar se aquelas nossas escolhas estão realmente levando a gente a esse propósito que nós fizemos, né? Então, se aquilo realmente está de acordo, né? Então, a gente precisa lembrar que qualquer transformação pessoal não acontece no isolamento, não acontece comigo sozinho. Toda nossa transformação, ela precisa de convivência. Lembra da lei da sociedade? Ninguém consegue viver sozinho, isolado sozinho. Aí ela acontece, sim. Então, consequentemente, nessa mudança, né? Ou seja, esse modo da gente se relacionar com as pessoas, né? Isso é muito importante. Essa mudança que a gente também tem que fazer é consequência desse modo como que a gente está tá fazendo, tá mudando, fazendo com as pessoas, certo? Porque é nessa convivência, é através da convivência que nós revelamos quem nós somos. Porque quando eu estou sozinho, eu não consigo avaliar se aquilo que eu estou fazendo realmente é uma coisa legal ou não. Eu estou sozinho. Agora, a transformação precisa de convivência. E quando eu convivo com outras pessoas, eu vou perceber quem realmente eu sou. Isso é muito importante. Gente, se vocês quiserem falar, por favor, tá? Outra coisa que nesse longo caminho que a gente está fazendo aqui, nós temos renúncias que são necessárias. Não tem jeito. Porque crescer exige renúncia. Então, que renúncia é essa que a gente faz? E muitas vezes a gente sabe, né? É renúncia ao prazer do imediatismo, né? Aprender a esperar, aprender a ter mais consciência das coisas. Ou seja, privilegiar a conquista de longo prazo, porque nada é para hoje, nada é para ontem, as coisas demoram, nós temos que ter paciência, que a transformação é longa, as mudanças não acontecem da noite para o dia, nós vamos plantando, plantando, até aquilo brotar, crescer, né? E dar flores e frutos, demora um tempo. Por isso que eu tenho que investir diariamente na minha própria alma, no meu próprio caminhar, olhar diariamente para mim, observar diariamente como é que eu estou, se as minhas escolhas como estão, não é? Então, é um trabalho de autoconhecimento extremamente necessário que a gente faz. Então, como a gente sabe, a colheita espiritual é lenta, mas ela tem uma coisa boa, porque ela é definitiva. Demora, a gente precisa de muita paciência, né? Demora. Mas quando a gente conquista, ela é nossa. Você já tem. Você não perde isso. Mesmo a gente reencarnando numa situação mais complicada, aquilo que às vezes fica um pouco esquecido lá, né? Mas aquilo é seu, né? Enquanto espírito, aquilo é seu e você não perde essas conquistas que a gente faz, né? Diferente da materialidade, né? Outra coisa importante também é o sofrimento e consciência.
Então, Ana Teresa fala, nós sabemos, que o nosso sofrimento ele está na medida do grau da nossa consciência, né? Da consciência das coisas que a gente tem. Então, essa consciência ou essa falta de consciência, né, dependendo do grau de conhecimento, de amadurecimento, de evolução que nós temos, ela vai comprometer a nossa liberdade, diretamente na nossa liberdade. Então, essa semeadura não se dá de modo mais livre, né? Então, a gente acaba, que a gente fica anestesiado, né? A gente se torna anestesiados, né? Então, na verdade, a gente acaba tendo relacionamentos afetivos lesivos e tóxicos, porque a gente tem medo da solidão, do abandono. Então, é porque a gente acaba tendo valores que muitas vezes nem nossos são. Valores que a gente toma como verdade e esses valores acabam dirigindo a nossa ação, por causa da dificuldade que nós temos de ter uma consciência tão alargada, né? Uma consciência tão grande da gente ter noção daquilo que a gente está fazendo. Então, isso gera sofrimento. E com isso, a gente acaba se submetendo a relacionamentos afetivos, lesivos e tóxicos, porque nós temos medo da solidão e do abandono. Muitas vezes nossas metas profissionais são baseadas apenas na nossa segurança e não no nosso crescimento, na nossa satisfação pessoal, né? Que aquilo está nos trazendo uma revolução, que aquilo está me fazendo bem. Quando eu escolho, né, a minha meta de profissional é em questões só segurança, ou seja, em dinheiro, em questões financeiras, muitas vezes eu me frustro muito. Óbvio que é importante, claro, mas quando a gente consegue equilibrar essa balança, é melhor. Porque muitas vezes eu trabalho de qualquer jeito, porque aquilo também, né, não me faz bem. E porque também profissionalmente aquilo não é muito bom, e isso vai frustrando a gente. Então, isso também vai trazendo problemas de toxicidade, a gente acaba ficando com medo de abandonar aquilo, de fazer mudanças. Então, ela fala que isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado com essas escolhas que nós fazemos, guiada pelo medo e não pelo sentimento. Né? Isso é super importante. Então, ela diz que quanto mais nós percebemos as nossas incoerências, mais somos chamados à nossa responsabilidade. Então, nós precisamos prestar muita atenção, né? Porque isso traz sofrimento durante e depois, né? Então, nós precisamos perceber como é que tá essas nossas escolhas, né? Porque elas dependem desse grau da nossa consciência. E muitas vezes a gente não consegue mesmo ter uma consciência que nos ajuda a fazer escolhas melhores para nós. Por isso que cada vez mais é importante, né, a gente estar falando na questão do autoconhecimento. Alguém quer se colocar, fazer alguma pergunta? Então, vamos. Líria, não é bem Oi. uma pergunta, mas Ah, me procura. lembrou uma das palestras que eu escutei da Ana É. Teresa, ela falando justamente disso, porque muitas vezes os pais escolhem pelos filhos, então eles vão ser médico, Uhum. porque os pais é que têm, né, acabam influenciando. Então, assim como tantas outras situações. Então, o que a gente vê são pessoas assim decepcionadas consigo mesmo, desanimadas, frustradas. Então, o sofrimento desnecessário que a gente muitos pais achando, né, porque ela também é terapeuta, né, e ela falando Ela que ela é, atende, né, sim. então muitos pais chegam, e falam, mas eu dou tudo para meu filho e tal, mas os pais muitas vezes, assim como qualquer outra relação também, mas eu estou me focando nesse Uhum. sentido, é, porque acaba forçando não deixando realmente aflorar o que cada filho tem, que cada ser, né, individual tem um propósito. É, E aí essa, hum, sim, e às vezes é o pior que essa pessoa pode até ter sucesso financeiro.
o que dificulta mais o entendimento das outras pessoas, né? Ela tem até sucesso na profissão financeiramente, mas É, individualmente, mas ela está frustrada, né? E é é, mais ele difícil você, como assim, né? tem Você, tudo, tá dando você certo. né? Profissionalmente você É, é, né? Bem avaliado, você está ótimo, né? Mas ele não se sente bem porque não era aquilo que ele queria, né? é o E as, esquecimento mesmo, né, né? A enquanto gente precisa tomar espírito, né? cuidado. É Ô, verdade. Miriam, Oi. aproveitando que a Carlita vai colocando para gente, quando a gente faz isso, às vezes, com os filhos da gente, né? Às vezes sem perceber, a gente retarda todo esse processo que ele tem que ter, né? Dele se entender como um peregrino, né? Aí ele vai andar mesmo como um andarilho. Então, eu Sim, achei, assim, de uma não profundidade, é? estou apaixonada Mas por esse livro. é a verdade mesmo, não é? Porque a Carla está trazendo para a questão do familiar, mas os pais sempre esperam que seus filhos, né, tenham um futuro brilhante, que eles sejam reconhecidos, e às vezes ele está tão feliz fazendo uma coisa muito menor, mas que aquilo traz segurança, felicidade, bem-estar, você está entendendo? Então, a gente precisa entender isso, né? É Que porque no não é momento pelo preenche, né? status, né? Porque a gente gosta de status. Olha, meu filho é. Uhum, uhum. Não é? E às vezes ele tem todo esse status, lá no fundo ele é infeliz, né? E acaba, né? Indo para droga, indo para vários problemas e situações para ele, então, aliviar, né? Aquela sensação de frustração, não é? Porque assim, alguém tão reconhecido que, né? E é frustrado porque não é uma coisa que ele gosta de fazer, né? Mas ele não tem nem como mais sair dali, né? Então ele está tão arraigado em tudo que ele não consegue se mexer, ele não consegue sair. Então é muito complicado isso. É muito difícil. Ô, Miriam, Oi? Às vezes no momento, né, Miriam, o menos é mais, né? Sim. A gente tem que entender que os nossos filhos precisam escolher sozinho, mesmo que aquilo nos desagrade, né? São eles que estão vivendo, eles são espíritos diferentes de mim, que têm uma caminhada, né? Então, a gente tem que ajudar, mas de acordo com a necessidade deles também. Jorge, foi você que chamou? foi sim. Não, é que essa discussão que a gente está. Vocês estão falando, né? Vocês estão comentando. Eu não sei se já foi falado anteriormente ou por você, mas a gente repara o seguinte: a gente está vivendo numa cidade, numa sociedade, uma época muito imediatista e consumista, materialista. Então, não vale pelo que se é, vale pelo que se tem. Uhum. As pessoas acabam julgando o outro pelo que se tem, né? Basta ver que às vezes você chega num lugar, uma determinada roupa mais simples, e você não é atendida. Se você chegar, outra pessoa chega mais um pouquinho, né? Composto, com a roupinha de Uhum. marca, é atendido imediatamente, e às vezes o dinheiro não está ali naquele que está todo bem arrumado, o outro que está mais simples, de repente tem mais condições. E aí as pessoas estão invertendo as coisas, né? É, Acabam. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava falando assim: você sabe por que que divulga-se muito mais hoje em dia as situações ruins? Ou seja, tanto nas mídias quanto também televisão, você vê o tempo todo noticiando só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. É que não é que as boas ações não existam, né? Existem as boas ações, existem as coisas boas, positivas acontecendo, mas elas não dão o ibope. Por não, que não que vendem. coisa, mas por que que a coisa negativa dá ibope? Por que que se Vamos supor, por que que as mentes por trás disso jogam essas informações ruins o tempo todo? Por quê? Porque a pessoa assiste, se frustra, e como é que ela compensa a frustração? Comprando, consumindo.
Então, é um banho de coisa ruim acontecendo, você fica angustiado porque você não tem como resolver, você faz as orações, mas você vê que está acontecendo o tempo inteiro só coisa ruim, e aí você começa a comprar. Tanto compra de coisa de aplicativo, quanto você vai à rua e compra. Então, isso é um ciclo, né? Vicioso É. ali por conta E disso. ela fala que assim nós comprometemos a nossa própria liberdade, né? A gente Pois está é. comprometido com tudo isso. Então, ela vai falar sobre a fome de amor, que na verdade a nossa alma, do que você falou, ela tem fome de amor. E a gente confunde, bem o que você está falando, Georgia, ela confunde a forma de amor com fome de comida, dinheiro, poder, pessoa, sexo, consumo. Então a gente confunde isso, né? E acaba se comprometendo demais com a vida. Então ela fala, no desvio dessa sociedade que você estava falando, vai surgir o quê? A inveja, ciúme, ira, medo, vergonha. Então, olha só como a gente se compromete, como a gente confunde as coisas. Você estava falando nisso, né? Dessa confusão que a gente faz, desse imediatismo, porque esse caminhar nosso demora, é longo, tem que ter muita paciência porque a gente tem que se corrigir a cada passo, a gente tem que olhar e se corrigir, né? Então, ela vem falando nisso, né? Então, ela fala que isso não é o que a gente tem, que a gente se confunde, não é fome de coisas, é fome de sentido. Então a gente perde o sentido, né? Então a gente acaba confundindo tudo e entrando por um caminho complicado e perigoso, né? Porque para sair é muito mais difícil, né? Então a gente se compromete, perde a nossa liberdade e fica com muita dificuldade, né? Então ela ainda vai falar para a gente que então existe esse caminho do medo. O que que é esse caminho do medo? Quando o medo dita as nossas escolhas, a gente vive uma existência precária de alegrias. E também tem essa questão, eu olho para as redes sociais, todo mundo é lindo, maravilhoso, tem de tudo. Então, essas escolhas minhas, eu fico muito comprometida entre o que eu preciso, o que eu quero, a necessidade de caminhar, né? Então, esse é o andarilho mesmo, né? Que vive aí essa existência desse jeito, né? Então, ela vai falar que quem dita esse caminho do medo não é a confiança. Então, não é a confiança que está ditando esse caminho. Então, a gente tem necessidade de acordar. E o materialismo, né, já mostrou os seus limites, não temos mais da onde tirar, né? Então, ela faz um questionamento. Por que ainda nós insistimos como se algo externo fosse nos salvar? Então, as nossas dificuldades, eu compro, como a Jorge está falando, eu compro. Então, essa minha fome é de comida, de dinheiro, de poder, de pessoas, de sexo, né? Então, eu acabo achando que a minha felicidade, ou minha falta de estímulo, ou a minha dificuldade com a vida ela tem que ser externa. Então, eu fico comprando, feito doida, fazendo as coisas e eu não, eu não me melhoro, né? Eu não aprendo esse autocontrole. Eu não vou na estrada como um peregrino, eu vou como um andarilho. E aí eu fico nessa questão que o externo não vai me ajudar, o externo não vai me salvar. Eu vou trazer dois Miriam, vídeos. Oi, pode falar, posso Isabel. fazer uma colocação? Eu não Sim, sei se. Por isso, esse aumento tão grande da ansiedade, da depressão, da insegurança, não é? hum, Isso bem que completa tudo que você está falando aí. sim, a gente está vivendo momentos muito difíceis. Já não é de hoje, né? Que a depressão é uma maior chaga da humanidade, já não é de hoje. Mas é isso, não é? É essa a questão. É muito complicado isso. A gente acaba se sendo motivada pelo aquilo que vem de fora, e não por aquilo que vem de dentro, né? É o que são os valores que nós temos atualmente. Eu queria que vocês vissem esse vídeo
e a gente conversasse um pouquinho sobre eles, tá bem? E aí, alguém quer comentar sobre esse vídeo? Vamos, gente. É muito interessante, né? A gente perceber que muitas vezes a gente também faz isso, né? A gente acaba fazendo o reflexo que a gente queira uma mudança nossa, mas a gente quer que, na verdade, mude tudo em volta de nós. E a gente continue como a gente está. Então, o que me veio, né, foi a gente reclama de várias coisas, várias pessoas, as situações, e a gente sabe que, na verdade, quem tem que mudar é a gente. Então, é como se a gente ficasse lá, né, jogando a água para tomar o banho Isso. e não na gente, né? Mais Então, alguém o quanto é gostaria de... difícil a gente perceber que a gente precisa realmente ter essa Sim, consciência, essa responsabilidade, da né? mudança, né? Eu É, quero mudar minha vida, mas eu continuo lavando o espelho, ou seja, eu quero é. só o exterior, né? E os outros é que se mudem, É, mudem, pois é. né? E eu não. Então, Mais For alguém? tirar é só uma brincadeira, se for tirar de contexto, né, do tema da, Hum. da aula, ele tá com muito frio, então ele tá lavando o espelho, não tá. Mas assim, é realmente muito ah, interessante a filmagem por conta disso mesmo, né? Ele tenta se arrumar de todo jeito, mas não a ele, é o reflexo dele, né? É, ele está tratando a imagem, ele não está Está tratando a tratando a raiz do imagem, problema, né? exatamente. Ele está Então, tratando a imagem, não tratando assim. Quer dizer, não vai mudar não porque vai, não vai mudar. E aí ele faz uma pergunta, né? Então eu te pergunto, imagine que eu estou olhando para os seus olhos agora. Quando você vai sair do espelho? É para gente. Então, quando é que nós vamos sair? Porque a gente tem momentos de espelho e temos momentos que nós já passamos, né? Nós já vencemos. Mas quando é que eu vou continuar querendo mudar minha vida sem realmente me mudar? Eu quero mudar só o exterior, não é? Eu quero só que as coisas da minha volta mudem. Então, quando é que nós vamos sair desse espelho? Quando é que eu vou ser realmente um reflexo que mostre a minha verdadeira essência, né? O meu interior. Então é isso. Posso passar o outro? O outro é demais, gente. Sim.
E aí? Muito impactante, né? Alguém gostaria de comentar? Ai, posso. Pode, lógico. A gente vive tentando alcançar aquilo que a nossa mão não consegue alcançar. E quando a gente consegue, a gente, né, guarda, põe os conhecimentos tudo dentro daquilo, dentro de uma mala e continua no mesmo sofrimento, nas mesmas intemperanças. Eu pensei dessa forma, da mesma forma. Eu não sei se é Uhum. isso. Na verdade, eu entendi como uma marionete, né? Que é controlada pelo externo, por aquilo que está do lado de fora. Tem a ferramenta para se libertar, mas não age em função disso. Ela, Isso. na verdade, ela corta a corda para obter a ferramenta, mas guarda aquela ferramenta e continua nas mesmas amarras, continua presa e sendo controlada. E eu me lembrei até do, né, uma palestra que eu fiz da influência oculta dos espíritos em nossa vida, que nós somos marionetes na maior parte das vezes, que eles controlam a nossa vida bem mais do que a gente, segundo Richard Simonetti, né, que eles controlam a nossa vida muito mais do que a gente É. imagina. E tem até uma imagem dessa, né? Da pessoa sendo controlada por cordas. Então, eu entendi nesse Então, sentido. aí eu estava lendo, né, que... Miriam, Oi? Pode Miriam, falar. oi. É, eu entendo assim, quando cortamos, né, ela pega a tesoura. Se ela corta as amarras, ela seria responsável por ela, pelas atitudes. E às vezes é muito melhor, depende, né, do momento que a pessoa está, ficar justificando Sim, que eu não vou, que eu não faço, o sim, fulano, ou porque eu não posso, ou por causa da minha mãe, eu não estudo por causa do meu filho, por causa do meu sim. marido, Acaba as e desculpas lá dela. vou. As amarras, né, as cordas ali, são as desculpas São. que nós vamos dando para não caminharmos com as nossas próprias pernas, que nos chama a responsabilidade, a agir, não somente reagir. Entendeu? É, então ele fala que nem todo sofrimento quer cura. Alguns só querem palco. Porque a cara do rapaz, quando ele estava desesperado, a hora que ela pega a tesoura, ele fala, graças a Deus, ela vai cortar. E ela Então, guarda. ela vai guardar. Para de novo continuar nessa luta. Então, ela não quer liberar esse corpo, ela não quer liberar, porque você está falando dessas desculpas, né? Então, ela quer continuar, porque fica muito mais cômodo mesmo, ela continuar amarrada, né? E Isso o é. pior, Hum, desculpa, pode o pior, falar. ela tinha mais duas outras tesouras Tinha. guardadas, Acho que ela tinha até né? mais que duas Então, guardadas. ela poderia ter se livrado há Há muito muito mais tempo. tempo, mas é o que a Glória falou, não quer. Porque ela tem um monte de desculpa de vitimizar, né? Aí tem as pessoas, ó, coitada, como trabalha, como, né? E ela não quer sair daquilo, porque faz bem, é um papel que ela ela representa. E quando ela corta essas cordas, realmente ela tem que mudar. Ela tem que fazer algo muito que ela deve julgar que é muito mais trabalhoso, né, de grande responsabilidade. Então ela fica nessa coisa que ela conhece, vai, 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 não é? E não É, 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 resolve, não eu pensei resolve. aqui, ela com as cordas, né? Nós com as amarras, nós Uhum, somos o andarilhos. Quando nós cortamos, nós seremos peregrinos. Então muito teremos bem, que ter o propósito, teremos a que meta, ter foco no caminho. muito bem, é isso aí mesmo. Então é incrível, né? Mas é óbvio que em alguns momentos, em algumas atividades nossa, em algumas dificuldades, nós agimos que nem ela e que nem o homem do espelho. É lógico que a gente tem, nós não somos uma coisa única, né? Então, em alguns momentos, nós ainda agimos como essa moça. Em outros momentos, nós agimos como o rapaz lá do espelho, e outros nós já nos libertamos de algumas coisas. E aí nós conseguimos caminhar melhor, né? A gente caminha melhor. Isso é muito visível para mim, né? Eu sei aonde eu não quero cortar as cordas, né? Tem tem outras coisas que eu não sei, mas algumas coisas é bem claro,
que eu estou com dificuldade de cortar essas cordas, né? Não sei para vocês. Então, é, a gente até, é uma desculpa boa para mim, né? Não consigo andar, olha só, está me segurando, né? Mas é isso, a gente ainda tem um misto de peregrino, né? E andarilho dentro da gente. É, Alguém mais gostaria de comentar? Ele, Antônio, Oi, Antônio, pode falar. eu, enquanto estava assistindo o vídeo, né, realmente é bem impactante. Eu pensei o seguinte: se ela acorda, depois que ela mostrou aquela situação toda, me Hum, veio ali que teria uma pergunta que seria inevitável se ela cortasse, que ah, já teria sido antes e não naquele momento. Ou seja, ela está ali adiando, já tem ali, mostra que ela não é de hoje que ela está adiando o seu próprio crescimento, postergando. Mas se isso. ela corta, se ela resolvesse cortar, teria uma pergunta que ela tem medo de encarar ela própria. Por Sim, quê? E agora? O que eu vou fazer? Aí, como ela não tem propósito, vive atrelada aos seus medos e às amarras e às desculpas, então, se ela não tem um propósito, essa pergunta para ela vai surgir como algo assim aterrorizante, porque vai vir diretamente para ela e ela tem medo dela mesma sim. encarar a realidade própria. E agora? Ela viu como minha vida é difícil, viu como eu estou, tanta dificuldade que eu tenho, porque, na verdade, nunca foi falta de saída e nunca foi falta de oportunidade. Ela tinha saída, teve oportunidades, mas ela não quer isso, né? Então, ela já teve muitas coisas, mas ela sabe, ela até entende que ela pode cortar as cordas, que ela ia ser liberta, mas por tudo isso que vocês estão falando, ela prefere não fazer. Então, não é falta de oportunidade, não é falta de saída. Quantas vezes, se ela tem quatro, cinco tesouros, ela teve quatro, cinco boas saídas e grandes oportunidades, mas ela preferiu ficar naquilo que ela conhecia, né? Porque mudar dói, né, gente? Crescer dói, não é fácil, né? A gente mudar de atitude, mudar é complicado, né? Então, ela esteve, você fala assim, a prisão não está nas cordas, está no medo de viver sem elas. A gente acostuma tanto com as amarras, gente, que a liberdade delas às vezes é angustiante, é paralisante o medo que a gente sente. Alguém mais gostaria de comentar? Então, você vê como a liberdade dela ficou comprometida, né, com as escolhas que ela faz. Então, seguindo, deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Ela fala sobre a. Ai, peraí. Não, não estou enxergando. O convite que o Espiritismo faz, né? Então, o Espiritismo ele acaba nos convidando para que a gente tenha um novo olhar. Ele nos dá uma abertura para as nossas vidas. Então, quando eu enxergo de modo diferente, quando eu percebo esse espírito que eu sou eterno, que esse espírito que está aqui para evoluir, que isso aqui é um pedaço da minha existência, né? Então, o Espiritismo acaba trazendo uma proposta muito amorosa, porque ele vai retornar, ou ele vai nos relembrar dos valores do cristianismo. E o cristianismo sempre foi um caminho de amor, né? Então, lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, então ele sempre nos diz que essa vida corporal é uma etapa da jornada do espírito, não é? Então, nós somos seres espirituais em processo de aperfeiçoamento. Não estamos aqui apenas para sobreviver,
Então a gente tem que se libertar das amarras, porque a gente tem que crescer e aperfeiçoar. E para isso, as amarras nos impedem da gente caminhar como um peregrino, né? Vamos lá. Então, nós estamos aqui realmente para evoluir. E aí, tem um negócio aqui que eu não consigo tirar, peraí. Vou tirar um negócio aqui. Tá bom, já vou poder. Então, aí, existe o método de Jesus, né? E ele fala: Oi? Bom dia, Fala, Alvin. desculpa depois. Eu estava fazendo outras coisas, só deu para me esquentar. Ah, tá certo, Alvin. Eu tô gravando, depois se você quiser ver, tá? Eu vou botar o link lá para vocês depois, tá bom? Então vamos. Mamãe, Hã? Posso seguir? Então, Pode, que é, ele não mutou o microfone ainda. Pode seguir, eu vou tá. mutar o microfone. Então, esse método de Jesus, ele fala que a maneira como o Espiritismo olha para as aflições humanas começa na forma de olhar, do olhar compassivo de Jesus, que o Jesus trouxe para nós. Então, assim, o Espiritismo não é o cristianismo redivivo. Então, assim, a gente começa a olhar para as nossas aflições, para as nossas dificuldades, não de uma forma, sabe, de cobrança, de agressividade, não, de passivo mesmo. Esse olhar de passividade, de amorosidade que Jesus trouxe para nós. Então, nós estamos aqui para evoluir, cada um no seu tempo, né? A gente só precisa estar atento para que a gente consiga esse caminhar, né? Para a gente sair um pouco mais, avançar na nossa vida, né? Então, a pedagogia espiritual de Jesus, ela seguiu três movimentos, que foram acolhida, ele acolhia aquele sofredor, ele convidava ao despertar espiritual, lembra? Toda vez ele falava, vai, não peques mais. Ele sempre acolhia, ele sempre ajudava e sempre orientava. Então, ele convidava a esse despertamento, né? Então, e ele não, e ele incentivava a mudança de direção. Então ele fazia de todos aqueles que ele cuidou, que ele conviveu, daqueles andarilhos, ele convidava a que eles se transformassem em peregrinos, porque eles acolhia, entendia o seu sofrimento, mas não só entender, ele não passava a mão na cabeça simplesmente, ele convidava e ensinava como que era o despertar, a importância de despertar, e para isso era necessário mudar a direção que estava seguindo, né? Ou seja, vamos ser, então, começar a ser o peregrino, deixar o andarilho, né, para trás. Então, fala que Jesus não apenas curava o corpo, ele despertava as consciências. E Jesus, então, nos convida a uma mudança de direção, a termos coragem de nos levantar dos caminhos que nos adoecem e que nos mantêm nos mesmos lugares de sofrimento. Isso é a moça lá andando amarrada, né? Então, o convite que ele faz, vamos mudar de direção, corta as amarras, né? Tenha coragem de cortar essas amarras, de se levantar, vamos caminhar, né? Por outros caminhos, por outros lugares, né? Para, né, de ficar adoecendo, porque você está fazendo o mesmo caminho sempre, e são caminhos que levam ao sofrimento. Foi o que ela fazia o tempo todo, né? O caminho no final, ela levava muito sofrimento e ela continuava. Ela não queria mudar de direção, não tinha coragem de levantar e continuava adoecida, né? Continuava naquele sofrimento. Porque o lugar do sofrimento que a gente conhece é mais fácil a gente ficar do que fazer grandes mudanças. É mais difícil. Mas a gente pode começar com mudanças pequenas, né? A gente não precisa dar uma guinada de 90 graus. A gente pode começar com as mudanças pequenas. Então, já chegando. Ah, tá. Ah, não, então é o chamado de despertar.
Então, aqui vem Paulo, que também está lá na página inicial, quando ele fala para a gente: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. É tudo isso que a gente está falando. Desperta, você que está dormindo, você que está no sofrimento, está cultivando esse sofrimento, muda, né? Desperta. Então, é isso que ele está falando o tempo todo para a gente. Então, Ana Teresa fala. Então, para que a gente se esclareça, nós precisamos primeiro despertar. E quem desperta tem que levantar. Então, são dois movimentos que nós fazemos em sequência, para que a gente saia da escuridão, da sombra, da ignorância, do sofrimento, da dor e da falta de direção. Ou seja, desperta, necessidade de você despertar. E o despertar pede para que você se levante, né? Ou seja, é necessário que você faça uma ação, né? Quando você faz esse encontro com a verdade, né? Então, é importante é isso, a gente primeiro desperta e depois tem ação de levantar e de encontro com a verdade, né? Então, e para que a gente tome cuidado para não retornar àquele caminho, você continuar, por mais difícil que ele seja, um caminho que é mais desconhecido, mas é um caminho que a gente vai ter que trilhar, né? Porque o caminho conhecido é um caminho que não está bom, é o caminho que está trazendo infelicidade, é o caminho que você acostumou a sentir essa dor, né? Essa dificuldade toda, né? E aí, gente, né? O convite é esse. Levanta-se das paixões que nos adoecem. Então, vamos levantar dessas paixões que estão nos adoecendo, vamos mudar de direção, deixar de ser andarilho da vida. Então, largar os velhos caminhos e caminhar pelos novos caminhos. Então, nós precisamos assumir-se peregrinos. E é a própria transformação, é o objetivo nosso, é a transformação, né? Então, por isso que ela faz essa distinção, porque é importante realmente é a gente se transformar. E a conclusão que a gente está chegando é: a pergunta não é se a estrada é longe, que ela fatalmente é. Essa estrada que nós estamos trilhando, ela é longa, muito longa, exige muita paciência, mas a gente não vai se perguntar se. Nós sabemos que ela é longa. E aí? Nós estamos caminhando distraído, como aquele peregrino que caminha sem destino? Ou nós já estamos caminhando mais consciente, né? Aquele que já tem um propósito, né? Aquele que já está fazendo essa jornada da consciência, né? Quem somos nós? Aí cada um da gente responde, né? Somos misturados ainda, temos alguma coisa de andarilho, mas já o peregrino já está, né, somando e tomando lugares. Será? Então nós temos que responder isso, né? Outra pergunta. Estamos vivendo pelo medo, então vivendo daquela forma, como a menina, por exemplo? Ou nós estamos evoluindo e vivendo pelo amor? Qual é a forma que a gente está aqui vivendo? Porque, na verdade, que por fim, não importa apenas o quanto você caminha, importa quem você se torna enquanto caminha. Isso é muito bonito. Então, não importa apenas, sabe, quanto, porque fala assim: nossa, eu caminhei 200 metros, ó, já estou jóia. Nossa, eu caminhei quilômetros e quilômetros e ainda preciso caminhar mais quilômetros e quilômetros. Cada um tem a sua jornada. O importante é que quando a gente chegar, a gente chega transformado, né? Quem é que eu estou com quem, como é que eu estou fazendo a minha transformação ao longo desse caminho, né? Então, diante das dificuldades, como é que eu estou agindo? Reclamo ou eu reflito? Culpo, porque normalmente eu culpo o outro, né? Tudo que acontece na minha vida tem alguém que está ali pra, é, me ajudando a que aquilo aconteça. Eu nunca tenho culpa de nada, é sempre alguém que é de fora para dentro, porque aí eu não enxergo o meu interior, não quero olhar. Então eu coloco tudo no exterior, como o exterior que tivesse, então me dificultando essa caminhada.
E aí, será que eu desisto ou eu confio? Eu reflito, aprendo e confio, ou eu reclamo, culpo ou desisto? Essa é a caminhada de cada um desses dois personagens que a gente está trazendo até hoje. Então, tenho vivido como andarilho das circunstâncias ou como peregrino da evolução? São todas coisas que a gente pensa, né, gente? E a gente sabe que a escola, a Terra é uma escola, não morada definitiva, que nós somos esses viajores da eternidade. E aí, eu vou trazer para terminar até cedo, uma musiquinha que eu achei linda para a gente terminar essa. Ah, tá. E no fim de cada capítulo, a Ana Teresa faz um apanhado. Então, esse é o apanhado da Ana Teresa. Ela fala: o andarilho não escolhe um lugar determinado ao qual quer chegar. Ele apenas anda sem parar e está sempre partido, pois tem muito que andar. Já o peregrino, não. Ele escolhe um lugar ao qual quer chegar e durante toda a sua caminhada ele se mantém atento a si mesmo, no sentido de descobrir quem ele se torna por meio do caminhar. Como peregrinos que somos, espíritos despertos, que possamos nos acolher nos momentos em que dos pés doloridos, mas que em seguida possamos nos levantar e seguir, pois ainda há muito que caminhar. É muito bonito, né? Ela acha que a gente já está nessa função de peregrino, mas vamos lá seguir, né? Seguir esse caminho. Por muito tempo amanheci pra fora, pra agradar, pra seguir, pra não chorar. Mas hoje algo mudou dentro de mim. Acordei com vontade de voltar. Amanheci em mim e foi como respirar pela primeira vez, sem máscara, sem porquês, só sendo, sem esconder o que ardeu, sem negar o que sou eu. Amanheci e foi em mim que o sol nasceu. Não voltei pra ninguém, voltei pra mim, pro meu jeito calmo, pro meu jardim. Reguei o que deixei morrer e floresci só por existir. Amanheci em mim e foi como respirar pela primeira vez, sem máscara, sem porquês, só sendo, sem esconder o que ardeu, sem negar o que sou eu. Amanheci e foi em mim que o sol nasceu. Então, assim, a gente começa o estudo desse livro. Esse foi o capítulo menorzinho que tinha do livro. Os outros são bastante interessantes também. Tem umas, os exercícios, né? E aí a gente vai caminhar junto, né? E se descobrir cada dia, sem a mais amarras, né? Usando as tesouras para cortar as nossas amarras. Gente, ainda tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer algum comentário e ajudar a gente nesse processo, E, fique à e vontade. eu perdi o deixa eu dizer, sabe, Já dei zero aqui, né? Adianta, já dei zero, pronto. Eu vou sabe, botar o vinho no link, depois você lê, querida, aí você vê, não tem problema, não tá? perder algo da segunda vez, segunda, essa algo de hoje.
Álvaro, tá ruim o seu som. Você deve estar pondo a mão em cima do Então, microfonezinho. Alvin, oi, 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 oi. oi. Melhorou? Me manda a alma de hoje para me Eu vou botar o poder ver. link no grupo, Alvinho. A gente sempre põe o link no grupo, é só clicar e você consegue assistir, tá bom? Hoje mesmo, se der, eu já coloco. Gente, vamos, nós estamos aqui num Ô, grupo. Miriam, só uma curiosidade. O vídeo não tinha imagem, não? Era parado mesmo? Era parado? Ah, não teve, a imagem ficou parada o tempo todo, Ai, do que bonequinho. interessante. O bonequinho Não, andava, mas não, os não, não. O outros. Não? bonequinho ficou parado o tempo todo. Eu até Poxa, perguntei no chat para você, mas você ah, não não vi. viu. Eu perguntei, a imagem fica parada mesmo? Ah, não, ele anda. Não, é Sério, só ficou por curiosidade, parado? ficou parado. Ah, Então eu então, de pensei que repente não vai rodar. fosse, não Não, rodou, ele entendeu? A anda, mas imagem não tem não muita rodou. coisa. Umas florezinhas, ele anda assim, mas não tem muita imagem. Só para Eu achei perguntar que mesmo para assim tirar caiu dúvida. bem, né? Porque ele está fazendo a mudança interior, então é o que nós estamos precisando. Gente, nós temos um minutinho, se alguém quiser complementar, falar alguma coisa. A próxima é a Geórgia, ela aí já vai. A gente, como é o tema mesmo, Geórgia? É o seu tema? Eu vou pegar. Dois, as dores da alma e o sofrimento. Aí É, já as começa dores da alma e o rasgando, sofrimento, é. certo? Então a gente tem que despertar, porque as dores da alma e o sofrimento está chegando. Muito bem. Então ninguém mais quer falar nada. Gente, eu não posso falar mais nada. Está cavando a não posso. Botei um É, aparelho, eu lembro da Tabata, cedo à tarde à noite. Nossa, eu tô com Hum, hum. tá um horror. Tá um horror, tô com a boca até inchada. Mas na boa. Quem gostaria de fazer a prece, então, para a gente terminar a Eu reunião dessa noite? faço para me poder redimir. Tá bom, Eu Alvinho, nós redimimos. Muito bem. estava Então vamos, Alvinho vai fazer a prece para a gente finalizar. hoje, como estudo inicia hoje, mas nós vamos estudar com esse ano o livro da Liberdade Divina, por de excessiva da boa de cada estudo, é cada um aprendendo ponto, assim, a gente se une por graças a Deus. Obrigada, Alvinho. Obrigada a todos. Então, na próxima terça, e a Ana Tereza vai estar com a gente no final. Aí ela vai fazer o fechamento para a gente, tá bom? Eu vou botar Boa noite a no link todos. depois. Boa noite, Isabel. Boa noite a Boa Beijo. boa noite. Até a próxima noite, Boa terça. noite. Boa 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 noite. 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 Boa noite a Fiquem todos. com Boa noite, boa Deus. Boa noite. Paz noite. e luz. Boa noite, Isabel. Ai, Gabi. O meu